Boa noite, segunda-feira boa, voltamos agora, né? Mais uma semana de muita aula, de muito conhecimento, e nós aqui com redação, levando a redação para vocês, tirando suas dúvidas, explicando, fortalecendo o seu conhecimento. Boa noite vocês que estão aí nos assistindo de São Pedro do Piauí. Gabriel, meu anjo, boa noite, como vai você, meu amor? Saudade desse menino, saudade da nossa terra, saudade de nossa Nanideua, de nossa Belém, do nosso Tacacá, né? Só está chegando dezembro, estarei aí de novo, tá bom? Não fui ao Sírio, porque o Sírio esse ano foi justamente no período que nós tivemos muitos compromissos aqui com Praia nem Seduc, mas em dezembro estarei na minha terrinha boa aí, que é o Pará. Hoje a gente vai ver os gêneros textuais, vamos falar de resenha, ensaio e reportagem. Na verdade, a gente vai rever essas modalidades textuais, uma vez que a gente precisa também rever e aprofundar no conteúdo, né? Que faz parte agora do nosso trabalho. Então, vamos falar de gêneros textuais, resenha, ensaio e reportagem. Voltamos ao vivo aqui com a nossa aula. Como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de gêneros textuais, resenha, ensaio e reportagem, conhecendo e aprofundando aqui um pouco mais sobre esse conteúdo, tá bom? Que é muito bom da gente ver. Bora lá. Quando você fala de resenha, ensaios e reportagem, você está falando de um tipo de texto que é chamado de texto argumentativo, tá? São gêneros argumentativos. Tanto a resenha, como o ensaio, como a reportagem, são textos argumentativos. Mas o que é que caracterizam os textos argumentativos? Qual é a principal marca do texto argumentativo? São textos que mostram o posicionamento crítico de quem escreve. Bem, como eu estava explicando, textos argumentativos são textos que mostram o posicionamento crítico de quem escreve. E eles são variados, né? São vários gêneros que fazem aí essa nossa ponte com
a crítica, com o nosso posicionamento. Observem aqui numa tirinha. Professora, uma tirinha pode ser um texto argumentativo? Não só pode, como a maioria das tirinhas são textos argumentativos, tá bom? Então, eu vou falar de resenha, ensaio e reportagem, mas ao mesmo tempo eu mostro que a própria tirinha pode ser um texto argumentativo. Aqui você tem a personagem Mafalda, a Mafalda, que é uma personagem criada pelo cartunista argentino Quino, né, que faleceu, infelizmente, aí vítima da Covid-19. E ela é conhecida, a personalidade da Mafalda é que, por ser criança, ela tem um posicionamento muito político. Ela tem argumentos muito fortes e tem uma crítica também muito forte aí ao mundo dos adultos. Então, você observa a Mafalda, está sentada a uma mesa, fazendo uma refeição, e tudo indica que ela está fazendo uma queixa. Pela cara, quando a gente lê textos multimodais, a gente tem que fazer ou mesmo texto semióticos, né, com imagens, com outros recursos, a gente lê tudo, a gente lê cores, gestos, expressões faciais, tudo entra na leitura. E a ordem é sempre assim, da esquerda para a direita. Então a menina está com uma cara de quem está reclamando à mesa, e aí ela fala, porque o balão de diálogo é aberto, tá vendo aqui, olha, aberto quer dizer que ela está expressando verbalmente suas ideias. Ela diz: mãe, posso dizer que essa sopa é uma droga? Hein? E ela está reclamando da comida, né? Mãe, posso dizer que essa sopa é uma droga? Hein? Aí continua reclamando a Mafalda. Que é a porcaria mais imunda que eu já comi na vida? E a mãe não responde. Aí ela olha para a sopa, olha a carinha dela sem boca. Por que, professora, sem boca? Quer dizer que ela ficou muda, sem expressão, sem dizer mais o que falar. Aí ela somente olha para a sopa. Aí depois ela vira para a mãe com a colher na mão e diz: ou a crítica construtiva te incomoda? Meu Deus do céu, olha a Mafalda como está crítica, ácida na tirinha, ácida. Ela diz que a sopa é uma droga, ela diz que a sopa é a porcaria mais imunda que ela já comeu na vida, e ela ainda chama isso de crítica construtiva. Acreditam nisso tanto da acidez da personagem, né? Ainda chama de crítica construtiva, quer dizer que a sopa está pior do que as palavras que ela utilizou. Então, bora ver. Quando você fala de posicionamento crítico, aí você já vem na cabeça, né? Crítica construtiva, crítica negativa. No entanto, a crítica tem sempre esse caráter, ou é construtivo ou é negativo. E em ambas as situações, a isonomia de quem escreve é importante para dar credibilidade ao leitor e seriedade ao gênero. Então, eu posso escrever uma crítica construtiva, ou seja, apontando o que pode ser melhorado e não apenas o que está errado, e posso fazer uma crítica negativa, apontando somente os erros, né, o que está errado. Mas, de uma forma ou de outra, a isonomia, o que é isonomia, professor? A isonomia é exatamente a neutralidade. A neutralidade, a imparcialidade. Olha a palavra, a imparcialidade de quem escreve é importante para dar credibilidade ao leitor. Sabe por quê? Porque se eu faço uma crítica negativa de alguém porque eu já não tenho apreço, de alguém ou de algo do qual eu já não gosto, então eu não dou credibilidade. Porque essa pessoa já é muito parcial, ela é tendenciosa, ela não gosta de fulano, ela não gosta da situação, então nem rende muito a minha crítica. Mas quando eu sou uma pessoa que tem bom senso e olha para os dois pontos, para os dois lados opostos e consegue apontar erros ou coisas boas dos dois lados, isso você chama de isonomia, neutralidade, imparcialidade, e esse posicionamento ele dá credibilidade aos leitores. Por isso que numa resenha, em um ensaio e numa reportagem, onde a pessoa que escreve, a pessoa quem faz o texto,
tem esse posicionamento, tem o dever de se posicionar, ele tem que ser uma pessoa neutra, ele tem que ser imparcial, ele não pode puxar para um lado e nem para o outro, né? Ele tem que só ter apego à verdade. Ele tem que mostrar somente o ponto da verdade, independente se eu gosto do lado A, independente se eu gosto do lado B, o que está errado no A eu tenho que dizer, o que tem de errado no B eu digo também. Eu não posso dizer que o A é ruim, é péssimo e que o B é uma maravilha. Eu tenho que apontar os dois lados, tenho que mostrar o que está certo e o que está errado, independente de qual seja o lado que eu me posicione. Mesmo que eu seja de um lado, eu tenho que ser neutra, eu tenho que ser imparcial quando eu trabalho com resenha, ensaio e reportagem, porque dar uma opinião é uma questão também de responsabilidade, tá bom? Emitir sua opinião para um leitor é uma questão de responsabilidade, e a gente não deve nem mentir, nem fingir e nem aumentar os problemas de um lado, porque para prejudicar o outro. Continua. Então, vamos começar falando de reportagem, que é um texto que é ao mesmo tempo informativo e crítico, né? É um texto com informação, mas também é um texto que traz para a gente algum ponto de vista. O texto, né, reportagem, pertence ao mundo jornalístico, mas tem caráter dissertativo, expositivo. Dissertativo porque mostra uma opinião, expositivo porque traz informações. Tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com linguagem direta. Então, a reportagem pode ser escrita, falada, televisionada, documentada, certo? Mas ela não é impassível dos comentários. A reportagem, ela vem com os fatos, ela vem com a verdade, com a informação, com a clareza, com a precisão da linguagem, mas ela também emite opinião, ela também influencia as pessoas a concordar ou não com algum ponto de vista. Quantas vezes você se posicionou, você se viu defendendo alguma coisa e uma reportagem que esclareceu aquele seu ponto de vista te ajudou a enxergar aquilo de outra forma? Isso acontece bastante. Isso aí é um benefício que a reportagem traz. Aqui eu trago um GIF para a gente, que não é de reportagem, mas de notícia, né? Que quando é ao vivo, não é reportagem, é notícia. As reportagens, como a nossa operadora Nina, que trabalha há muito tempo no jornalismo, conhece bem, a reportagem é uma matéria feita com antecedência, pesquisada, estudada, viajada, investigada, onde você coleta informações de outras pessoas, onde você faz um apanhado e depois ainda faz uma edição. De tudo que é apanhado, você ainda faz uma edição, senão se transforma em documentário. Deixa de ser uma reportagem de tão grande que vai ficar e vira um documentário, certo? Então, é impossível alguém ter estudado tanto sobre o assunto, ter investigado tanto sobre o assunto, sem ele, no final, não ter um posicionamento crítico a respeito do mesmo assunto. Tá bom? Então, a reportagem é diferente da notícia, porque a notícia ela é dada no momento em que acontece, a notícia é espontânea, a notícia não dá tempo nem de ser pensada e, às vezes, a notícia vai chegando à medida que vai acontecendo. Muitas vezes começam a dar a notícia sem saber exatamente o que está acontecendo e depois os fatos vão vindo e ela vai ampliando. Ao final da notícia, produz-se uma reportagem, tá bom? Sigamos. Tipos de reportagem. Vejam só, nós temos reportagens que são apenas expositivas. Quando é que eu tenho uma reportagem expositiva? Quando a finalidade daquele texto é apenas se ater aos fatos. É informar de maneira objetiva e imparcial. Então, se eu apresento uma reportagem, por exemplo, sobre energia solar, certo? E eu mostro só apenas os fatos, a informação objetiva, imparcial, sem querer induzir o leitor a sair comprando placas e colocando sobre a casa, achando que vai economizar energia para sempre, que nunca mais vai pagar energia e tal.
Se eu não faço isso, se eu não induzo, se eu sou claro e objetivo, eu chamo isso de reportagem expositiva. Ela também pode ser opinativa e aí que ela entra na dissertação, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter ou das pessoas que produziram a matéria. Então, além de apresentar os fatos, a pessoa também comenta e coloca seu ponto de vista. Ela pode ser interpretativa quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Isso acontece muito, por exemplo, nesses jornais, né, que hoje aparecem aí. Eles colocam 4, 5 pessoas ali na tela e cada pessoa, aí passa uma reportagem. E cada um daquelas pessoas que estão na tela, um é formado em economia, o outro em sociologia, o outro se atenta mais para o lado da educação, cada um com a sua especialidade, vai dar o seu ponto de vista sob a sua ótica, a ótica da economia, pela ótica da educação, pela ótica da política, pela ótica da política externa, cada um tem um ponto de vista diferente. E quando eles comentam a reportagem, então, é porque nós tivemos a reportagem interpretativa, ou seja, não é apresentada apenas um ponto de vista, mas várias pessoas vão discutir sobre aquele tema que foi apresentado. Na reportagem interpretativa, primeiro se reproduz uma reportagem expositiva, dizendo apenas os fatos. Depois, ela é apresentada ao vivo e aí você tem os comentaristas, pessoas que vão comentar a reportagem por vários ângulos diferentes, dando ao leitor ou à pessoa, no leitor, no caso, para quem lê em revistas e em jornais, ou ao telespectador, quem vê pela televisão, de modo diferente, várias formas de ver a mesma notícia. Isso é muito interessante, né, gente? Você poder pegar um assunto e ver por vários pontos de vista. Vamos falar da guerra da Ucrânia, aí um fala sobre o ponto econômico, a questão econômica da guerra da Ucrânia. Outro fala da questão social, né, da guerra da Ucrânia. Outro vai falar da política externa que acontece ali da guerra da Ucrânia com a Rússia. Então, cada um vai dando um ponto de vista diferente e você tem um apanhado de várias informações ao mesmo tempo. Bacana, né? Reportagem, gente, é um texto de cunho social. É um texto que vem para servir a sociedade, para manter-nos mais informados, para fazer com que a gente não seja leigo e atrelado apenas a ver um lado. Reportagem não é fake news. Tá bom? Reportagem é um texto sério, investigado e documentado. Não esqueçam, reportagem é tudo documentado, não fica em teoria. Tudo que eles afirmam, eles provam, eles têm testemunhas, eles têm documentos, eles têm imagens, eles têm áudio. Ele não fica somente no blá, 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 não. Eles falam e provam aquilo que estão falando. Tá bom? Então, isso é importante para o quesito da reportagem. Continua. Características da reportagem, né? Primeiro, o texto é feito em primeira ou em terceira pessoa, geralmente utiliza-se a terceira pessoa, fala-se do outro, né? Da guerra da Ucrânia e não da minha pessoa. A presença de título, a matéria geralmente vem quilo de mais, saúde de menos, vem sempre a presença de um título na reportagem. Os temas são sociais, políticos, econômicos, esportivos, tem vários tipos de temas para uma reportagem. A linguagem, como todos têm que interpretar e entender da mesma forma, não pode ser uma linguagem prolixa, não pode ser uma linguagem difícil, não pode ser uma linguagem preciosa. Por isso é uma linguagem simples, clara, dinâmica e direta. Discursos tem sim, tem um discurso direto e indireto. Quando temos personagens na reportagem, o que são personagens? São pessoas que viveram a história. São pessoas que presenciaram a história, que serão entrevistados, que vão dar a opinião delas, que vão falar, que vão dar o conhecimento que elas têm sobre aquilo. Então, a reportagem volta para a primeira pessoa, certo? Então, às vezes o texto não predomina só a terceira pessoa, mas quando tem alguém para falar,
abre-se aspas e a pessoa fala o seu testemunho. Então, isso também é importante. A reportagem é feita de objetividade e também de subjetividade. Objetividade quando eu exponho o fato, subjetividade quando eu interpreto esses fatos. A linguagem é formal, apesar de ser simples, clara e direta, mas é uma linguagem formal, uma linguagem padrão, uma linguagem que todos vão entender, sem gírias, sem invenções sintáticas, sem figuras de linguagem. A intenção da reportagem é que todas as pessoas que a leiam ou que a assistam entendam da mesma forma a mensagem. Os textos da reportagem são assinados pelo autor ou por uma equipe, porque nem sempre é uma pessoa apenas que faz o texto, né? Às vezes é mais de uma pessoa que trabalha na elaboração de toda a matéria, tá bom? A estrutura da reportagem. Vejam só aqui, por exemplo, na página de um jornal, né, na coluna internacional de um jornal, está escrito assim, o título, primeira característica da reportagem, né? A presença do título. Está escrito, Covid não está de brincadeira. Mas você observa que tem outros fatores além do título, né, na reportagem. Observa que tem isso aqui, ó, tem esse texto menor aqui, que você vai chamar de quê? Qual é o nome que se dá a isso aqui? Você pode chamar de subtítulo. O título, Covid não está de brincadeira. É por isso que não tem ponto. Ó, nem o título, nem o subtítulo não pode ter ponto final. Aí no subtítulo diz assim, mesmo nos locais em que a vacinação está mais avançada, como no estado americano da Flórida, as variantes do vírus espalham alertas e preocupação de um novo impacto sobre as vidas e sobre a economia. Aí aqui o nome da pessoa, cadê? Depois eu vou mostrar o crédito, tá aqui, ó. O crédito quer dizer a assinatura da pessoa quem fez a reportagem, né? No caso, o crédito é da jornalista Jaqueline Mendes, tá bom? Então, nós já temos como estrutura de uma reportagem a presença de um título, de um subtítulo, o crédito, quer dizer, a pessoa que fez a reportagem, e temos o corpo do texto. O corpo do texto é tudo que vai ser escrito sobre o assunto. Claro que nesse momento que você está vendo, professora, tudo que tem que se falar sobre a Covid não está de brincadeira, é só isso aqui? Claro que não. Eu coloquei só uma página para você ter uma ideia, tá bom? Mais alguma característica? Claro que sim. Nós também temos a imagem ilustrativa, que em alguns casos não é tão ilustrativa. Nesse caso aqui parece ilustrativa, mas tem outros casos que a imagem ela se torna uma fotoreportagem, tá bom? Porque a própria imagem que é colocada na reportagem já é um documento, já é um registro de que aquilo esteja acontecendo. Continua. Você tem medo de avião? Vamos ler aqui esse texto da Super Interessante, uma matéria, tá bom? Da Super Interessante, publicada aqui na edição 391, em julho de 2018. Você tem medo de avião? Eu tenho, gente. Eu tenho medo. Muita gente tem, ao menos um pouquinho, mas não deveria. As estatísticas mostram que ao embarcar num avião, a sua chance de morrer é de apenas uma em 10 milhões. Mesmo assim, em 1 em 10 milhões ainda tem gente que acerta a loteria, né, gente? Então, eu não vou nem arriscar. E de hospital, aí pergunta, e de hospital, você tem medo? Eu tenho. Eu nem vou ao hospital visitar amigos, até parentes internados, porque eu tenho medo de hospital. A maioria das pessoas não tem, pois pronto, pois eu sou essa que tem medo do avião e do hospital, pois acha que nada de errado acontecerá, só que acontece. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 300 pacientes morre por consequência de erros médicos. Ou seja, pegar um avião é 33 mil vezes mais seguro do que ser internado. Mas ser internado não é nenhuma opção, né, gente? A gente é internado avião é opcional, eu posso ir de outra coisa, eu posso ir de barco, eu posso ir, né, a pé. Mas agora a questão aqui, comparar viajar de avião a ser internado, não tem nada a ver, porque ser internado, gente, é uma coisa que você não escolhe. Ou seja, pegar um avião é 33 mil vezes mais seguro do que ser internado. Um estudo da Universidade de Johns Hopkins
constatou que o erro médico mata 251 mil pessoas por ano só nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos, é a terceira, o erro médico, quer dizer, né? Vou colocar ele, ó. Ele é um referente ao erro médico, tá bom? Viu só como leva a gente a confundir? Onde ele é a terceira maior causa de morte, só perdendo para o infarto e o câncer. É como se todo santo dia caíssem 2 Boeing 747 sem deixar nenhum sobrevivente, trazendo para o Brasil. No Brasil, o cenário pode ser ainda pior. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e pelo Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, LES, estimou que, em 2015, 434 mil brasileiros tenham morrido devido a erros no atendimento médico, que são a maior causa de óbito no país. Erro médico está matando mais do que câncer, mais do que infarto e mais do que qualquer outro tipo de doença, né? Então, o título do texto deveria ser assim: você tem medo de hospital e não de avião, né, gente? Mas simbora. No excerto da reportagem, excerto quer dizer que foi só um trecho que a gente colocou. No excerto de reportagem, há comparações entre a possibilidade ou as possibilidades de alguém ser vítima de acidente aéreo ou de erro médico. Isso é uma afirmativa. Quanto às estratégias empregadas na mensagem, identifica-se como característica comum às realidades brasileira e norte-americana. O que é? Ele fez a estratégia que foi usada foi uma estratégia de comparação. Compararam os casos nos Estados Unidos com os casos no Brasil. Então, a estratégia, né, se chegou a uma característica comum entre a realidade brasileira e a norte-americana, ou a estadunidense. Letra A mesma colocação do erro médico como a maior causa de mortes anuais nos Estados Unidos é a maior causa? Não observei, ó, li e não observei. O benefício da dúvida com relação aos números que ainda são incipientes no Brasil, não, ele falou que no Brasil ainda pode ser muito pior do que nos Estados Unidos, né? Letra C. A disparidade entre o número de casos no Brasil em comparação aos norte-americanos, ele diz que no Brasil pode ser pior. O número alarmante de morte de pacientes por erro médico no período de 1 ano, não sei, não falou exatamente de 1 ano, não. Eu acho que foi o quê? O número alarmante de morte de pacientes por erro médico no período de 1 ano. Então, é isso que há em comum entre os dois países, né? Os dois países apresentam um largo número aí de mortes causados por erros médicos. Simbora. Uma das características mais importantes do gênero textual reportagem é texto de cunho jornalístico, não só reportagem, notícia também é. Presença de um narrador não tem. Linguagem clara e simples, com certeza. Presença de informação e opinião, com certeza, letra D. Porque linguagem clara e simples você tem em outros textos. Mas característica importante para a reportagem é a presença de informação e de opinião simultaneamente. Terceira questão: quais os suportes tecnológicos digitais em que são exibidas reportagens? Você quer assistir reportagens no meio digital, você procura o quê? Jornais e revistas, televisão e rádio, internet e aplicativos, jornal ou podcast. Então, se você procura nos suportes tecnológicos digitais, onde é que você mais encontra reportagem digital? Gente, digital, tem revistas e jornal digital, tá bom? Mas aqui não está dizendo se são digitais. Televisão e rádio digital não tem, né? Internet e aplicativo, deve ser internet e aplicativos. Eu uso muito isso, né? A internet e os aplicativos para estar atento ao mundo do jornalismo. E a quarta questão sobre o gênero reportagem. A reportagem é um gênero exclusivamente expositivo? Claro que não. A reportagem ela é expositiva porque ela traz informações, mas ela também é argumentativa porque ela dá opinião. Ela é descritiva, porque em certo momento ela faz descrições, e até às vezes pode ser injuntivo, quando tende a orientar as pessoas a fazer alguma coisa, tá bom? Agora vamos falar do ensaio.
O que é ensaio? Diferença entre ensaio resumo, ensaio reunião, ensaio biografia. Primeiro, ensaio é uma breve descrição. Ensaio é uma breve descrição de um texto com opinião. Fatos importantes são fatos importantes sobre um autor, com a opinião sobre o autor, e faz uma análise de um certo período com datas e etc. Então, ensaio não é resumo de texto, ensaio não é biografia de um autor, e ensaio não é uma reunião de datas de um certo período, é tudo junto, né? Ele descreve um texto com opinião, um texto é breve, um texto curto, mas com opinião, apresenta fatos importantes sobre um autor, também opinando sobre esse autor, e analisa também um certo período com datas, tá bom? Faz análise, não reunião de conjunto de datas, mas analisando certos períodos. Vamos lá. Como identificar um ensaio? Você está lendo um texto e você não sabe se é um ensaio. O ensaio pode ser encontrado como um texto formal ou informal. Ele é mais informal quando ele é literário. Ele pode haver críticas explícitas ou subliminares, ou seja, fica subentendido. É de fácil leitura, sem necessidade de provar o que se diz. O ensaio não é o texto argumentativo que tem que ter os documentos para provar que aquilo é fato. Não existe uma estrutura fixa para esse gênero, mas normalmente é encontrado com tema, tem título, tem o corpo do texto, no final apresenta uma bibliografia. E o ensaio caracteriza-se por ser discursivo, argumentativo e expositivo, não é isso? Então é um texto que traz ideias e defesa de um ponto de vista. A estrutura do ensaio. O ensaio, ele trabalha sobre um tema, aborda um assunto que é problematizado no texto. Ele traz palavras ou frases relacionadas ao tema, igual aquilo que a gente faz na redação do Enem. Começa o texto fazendo, né? O título tem que ser palavras relacionadas ao tema. No corpo do texto, o desenvolvimento composto pela argumentação do autor, que é a exposição. Tem a introdução, onde você apresenta o tema, o desenvolvimento que você faz com reflexão, argumentos e críticas, e faz a conclusão, encerrando, geralmente com um final bem original, tá bom? Não precisa ser aquele final óbvio, é um final diferenciado. E no final da estrutura do ensaio, apresenta-se a bibliografia, quer dizer, o conjunto de obras que foram consultadas para que aquele texto fosse criado. Então, o ensaio não é um texto que você faz espontaneamente, que alguém chega para você, bora escrever um ensaio. Não, o ensaio é um texto que você vai estudar, você vai ler vários livros, depois você vai reunir as informações, escrever o texto que não é tão grande, ele é breve, tá bom? E no final vai dizer quais foram os livros consultados e ainda vai seguir as regras da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Ensaio sobre o amor. Trouxe aqui para vocês um texto, tá bom? Ensaio sobre o amor, que diz assim: de início, preciso dizer que querer viver o amor da cabeça aos pés, assim como lindamente cantou Gal em Dê um Rolê, não é motivo para se encabular. E se ainda não consigo plenamente hoje, saliento que a busca por amor e liberdade é uma constante para mim. Viver o amor de forma libertária, porque penso eu, concordando com o que disse Che Guevara, em Obra Revolucionária, ser revolucionário exige grandes sentimentos de amor. É impossível pensar um revolucionário autêntico sem esta qualidade. O mestre Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, completa: não é devido à deteriorização a que se submete a palavra amor no mundo capitalista que a revolução vai deixar de ser amorosa. Digo mais, na atual sociedade do controle e da dominação quase total, amar é uma das virtudes mais preciosas que nos sobraram, né? Então, aqui o Arthur Pires falando sobre a experiência dele com a palavra amor. E para falar de amor, ele usa música de Gal Costa, ele usa a obra de Che Guevara e ele usa também palavras de Paulo Freire. Então, como você vê, o ensaio é um texto curto, mas que diz muito devido às pesquisas e às leituras que se tem. E
termina sendo uma opinião. Ele está dando a opinião sobre o amor, tá bom? Vamos lá. O ensaio é um texto que há a exigência da língua padrão? Não. Quando ele é texto literário, como você viu ainda há pouco, não precisa ser padrão. Fatos e opiniões não se misturam? Se misturam sim, você coloca fatos e opiniões. Pode ser feito em primeira pessoa subjetivamente? Pode, é tanto que a gente acabou de ler um texto subjetivo. Predomina o caráter da impessoalidade, isso aí você deixa para outro tipo de texto. A pergunta é isso, o ensaio é um texto que pode ser feito em primeira pessoa subjetivamente, tá bom? Então, fatos e opiniões lá não se misturam, tem fatos e tem mais opinião do que fatos, na verdade. No ensaio sobre o amor, a opinião do autor sobre o tema, faltou a letra A, é: amor é liberdade e revolução, amor anda junto com opressão, amor é apenas uma virtude ou amor é uma dominação um do outro? Ele disse que amor é liberdade e revolução. É o ponto de vista dele sobre o amor. Por isso que a primeira pessoa predomina sobre o ensaio. Geralmente o ensaio se faz mais em primeira pessoa. Eu penso, eu acho, eu considero, você pode usar todas essas expressões sem prejuízo, tá bom? Porque o ensaio permite. Falando do gênero resenha, né? A resenha. A resenha é um gênero textual, como todo mundo conhece, pode ser nomeado como resumo crítico por alguns, bastante usado no meio acadêmico e em diversas matérias e contextos. Você sabe que você vai passar pela universidade, você vai fazer resenha de quase todas as aulas e os conteúdos que lhe forem aplicados. É um gênero intertextual porque mistura alguns outros gêneros, né, que se conecta com outros textos de diferentes autores. É um texto que sempre tem algo por referência, sejam livros, revistas, vídeos, filmes, culinária. Tem outras artes, né? É um texto que fala sobre outras artes. Resenha é de extrema importância no letramento acadêmico para que os estudantes tenham uma perspectiva de criticidade e desenvolva resenhas acadêmicas com excelência que irão corroborar com a vida profissional, mas essa vida profissional ficou bem aquém. Vamos corrigir o profissional, tá bom, pessoal? Quem fez aqui a cartelinha lá de onde eu colei, fez o profissional errado. Principal função da resenha é analisar e criticar o conteúdo que está em pauta, despertar o lado crítico do leitor e apontar lados positivos e negativos. A resenha não se atém apenas a um ponto de vista, né? Ela aponta sempre para os dois lados. Há uma diferença entre uma crítica construtiva e outra destrutiva. Olha só, gente, o que a crítica destrutiva pode fazer com o ser humano, né? Crítica construtiva ou destrutiva, qual a diferença? As críticas construtivas são aquelas que são apontadas para que tenhamos melhorias em nossos pontos fracos, como eu falei no princípio, né? Aponta os pontos fracos e diz como resolvê-los. Geralmente, elas são encontradas em feedbacks ou naquele famoso toque que alguém próximo nos dá devido a uma situação adversa. Já as críticas destrutivas são aquelas feitas de maneira incorreta e indelicada, com acusações sem fundamento e sem qualquer contribuição para nosso crescimento e amadurecimento. Elas são feitas por pessoas despreparadas que não têm habilidade para oferecer um feedback assertivo. Então, a crítica construtiva, você aprende. A crítica destrutiva, como o nome já diz, te destrói como pessoa e até como profissional. Aí aqui nós temos um exemplo de uma crítica destrutiva que foi feita com relação à obra da grande autora e pintora brasileira, né, que é a Anita Malfatti, que foi uma crítica escrita por Monteiro Lobato. E aqui duas obras de Anita Malfatti para ilustrar. A Boba é um dos pontos mais altos da pintura da Anita Malfatti, é fruto de uma fase em que ela chamou de expressionista e ela absorve elementos tanto do cubismo como do futurismo. E tem a Mulher de Cabelos Verdes também, que é outra obra com a mesma característica, né? Cubista, impressionista ou expressionista. Monteiro Lobato já era jornalista consagrada, autor do Pica-Pau Amarelo. Publicou o artigo que ficaria conhecido como Paranoia ou Mistificação.
Na edição noturna do Estado de São Paulo, a crítica violenta de Lobato reflete desastrosamente sobre a exposição e pior, gente, envolveu até a vida familiar da pintora Anita Malfatti. A artista recebe de volta muitos dos quadros que tinham sido vendidos e, evidentemente, sofre bastante com tudo isso. Então, a crítica feita por Monteiro Lobato hoje é considerado um ataque de misoginia. Está aí a pergunta, é crítica ou é ataque de misoginia? Deixa eu ver se dá para a gente ler alguns trechos aqui para vocês. De paranoia ou mistificação? Ele começa dizendo, chocado, né? A gente diz assim, ó, chocado com a exposição de Anita Malfatti, o escritor dispara, talento fora do comum, porém a serviço de uma nova espécie de criatura. Monteiro Lobato. E tem trechos que ele diz assim, essa artista possui um talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Observa que ele queima e depois ajeita, né? É o morde e sopra. Morde e assopra, aliás. Percebe-se que qualquer daqueles quadrinhos, olha como ele coloca no diminutivo, quadrinhos, como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um sem número de qualidades inatas e adquiridas, das mais fecundas para construir uma sólida individualidade artística. Vamos fazer o seguinte, como nós vamos ter ainda revisão sobre resenha, tá bom? E ensaios, eu trago esse texto para a gente debater. Eu desejo a vocês aqui uma boa noite, uma boa semana de aula e a gente se encontra de novo na segunda-feira. Até lá!